Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre duas novidades do mercado. São dois ETFs, o China 11 e o Gold 11, que são bons para você diversificar a sua carteira de investimentos. Eu vou te falar tudo sobre eles e principalmente se vale a pena colocar esses ETFs na sua carteira. Então vamos lá, depois da vinheta. Pessoal, ETFs, também conhecidos como fundos de índice, são uma forma excelente de você diversificar, diminuir o risco da sua carteira e investir com baixo custo, porque com apenas uma compra, você compra vários ativos, que é o caso do China 11, mas não é o caso do Gold 11, como a gente já vai ver. E outra vantagem desses dois ETFs é você poder acessar outros mercados que antes você não podia, isso de forma fácil. Por exemplo, antes para você investir em ações chinesas, você tinha que abrir conta numa corretora estrangeira e transferir o seu dinheiro para lá. Agora você tem o China 11, que é uma forma muito mais fácil de você comprar essas ações de empresas chinesas pelo seu home broker. E aí, China 11 é um nomezinho genial, achei muito legal. O bom é que você nunca vai comprar por engano esse ETF. E aí, para você investir em ouro, as três formas mais comuns eram você comprar a barra física de ouro, que não é muito prático nem muito seguro. Você investir através de fundos de investimento que investem em ouro, e aí você vai pagar uma taxa de administração por esse serviço, ou então você investir através de contratos futuros de ouro, que dependendo da corretora, você não consegue fazer pelo home broker, você tem que fazer pela mesa de operações. É você entrar em contato com a corretora para eles comprarem para você. Mas agora a gente tem o Gold 11, que também tem um nome sensacional. O pessoal da XP que criou o Gold 11 e o China 11 são de parabéns por esses nomes. Mas agora com o Gold 11 você consegue investir em ouro diretamente do seu home broker. É muito mais prático, é muito mais fácil. E através do China 11 também você consegue comprar, negociar as ações chinesas diretamente do seu home broker. Então agora vamos às principais características desses dois ETFs. Os dois foram criados pela XP e começaram a ser negociados em dezembro de 2020. O preço inicial dos dois foi de R$10. Claro que esse preço ele vai oscilar ao longo do tempo, mas é um valor muito interessante para quem quer começar a investir com pouco dinheiro. E lembrando também que você pode comprar uma cota, duas cotas, três cotas, tá? O valor que você quiser. Não é como as ações, que tem aquele lote mínimo de 100 ações. O terceiro ponto é a taxa de administração, que é de 0,3% ao ano para os dois, o que é uma taxa baixa, já que são fundos passivos, ou seja, não tem um gestor tentando ganhar do mercado. E o quarto ponto é a composição desses ETFs. O Gold 11 é um ETF brasileiro que compra cotas de um ETF americano chamado IAU. Esse ETF americano IAU, ele segue um índice chamado LBMA Gold Price, que representa a variação do preço do ouro no mundo. Então você não está investindo diretamente em ouro, você está investindo na variação do preço do ouro. E aí tem dois pontos. O primeiro é que como o Gold 11 investe em outro ETF americano, o investimento no Gold 11 ele varia pelo preço do ouro, mas também varia pelo preço do dólar. E o segundo ponto é que como o Gold 11 é um ETF que investe em outro ETF, você paga taxa sobre taxa. O Gold 11, como a gente falou, ele cobra 0,3% ao ano e o ETF IAU cobra 0,25% ao ano. Eu sinceramente não acho que seja caro, eu acho que é o preço pela praticidade que você está tendo em investir diretamente em ouro e também em dólar. E aí vamos falar agora do China 11, que é um ETF brasileiro que investe num outro ETF americano chamado MCHI. E esse ETF americano, ele replica um índice chamado MSCI China, composto por 714 empresas chinesas, algumas bem conhecidas como a Xiaomi e o Alibaba. E aí o China 11 tem aquelas duas questões iguais ao Gold 11. O seu investimento varia conforme o desempenho dessas empresas chinesas, mas também varia conforme o dólar, porque o China 11 compra cotas de um outro ETF. E dois, você paga taxa sobre taxa. Esse ETF MCHI, ele cobra taxa de 0,65% ao ano. E o China 11, como a gente viu, ele cobra 0,3% ao ano de taxa de administração, o que, de novo, eu não acho que seja caro, eu acho que é o preço que a gente paga pela praticidade. E aí eu penso que investir deve ser simples e prático, tá? Na minha experiência, quem investiu de forma muito complexa acabou desistindo no meio do caminho. Então muita gente fala que comprar esse ETF é besteira, que você paga taxa em cima de taxa. Tudo bem, mas é o preço pela praticidade, como eu te falei. E a outra opção que essas pessoas falam, muito melhor você investir no exterior, abrir conta no exterior e tal, mas isso não é tão simples, tá? Eu entendo que para a maioria das pessoas,
como a vida já é atribulada, tem casa, filho, trabalho, você ter mais uma complexidade pode ser ruim para os seus investimentos. Então vamos focar no que interessa, que é ganhar mais, você poupar o que você ganhou e aí você investir de uma forma mais tranquila e deixando os investimentos até um pouco mais no automático, beleza? Mas e aí, vale a pena investir nesses 2 ETFs? Como eu falei, tem a questão da diversificação, que já é boa, mas tem uma questão melhor ainda, que é a descorrelação. Quando você investe nesses 2 ETFs, os seus investimentos vão estar descorrelacionados com os ativos brasileiros. Ou seja, o ouro, as ações chinesas, principalmente o dólar, tendem a se mover numa direção diferente do que os fundos imobiliários e as ações. E isso é muito bom, essa descorrelação é muito boa e você deve procurar isso, porque não adianta nada você diversificar, mas todos os ativos estarem se movendo juntos, e aí quando um cair, todos vão cair juntos, tá? Então foca nessa descorrelação. E aí nesse ponto muita gente acha muito interessante o ETF Gold 11, porque tanto o ouro quanto o dólar, eles têm uma função de proteção nas grandes crises, tá? Isso porque quando ocorre uma crise global, por exemplo, como a última da pandemia, os investidores tendem a migrar para investimentos mais seguros, mais sólidos, como o ouro e o dólar. Só que isso é na teoria, tá? Na prática, o que muita gente acredita é que o seu fundo imobiliário e a ação vai cair e o Gold 11 vai subir. Mas o ouro não tem essa proteção tão certinha, tão garantida. Se a gente for pegar as últimas crises, em algumas ocorre uma proteção, ou seja, o ouro acaba subindo, mas em outras não, tá? No futuro eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso aí, aprofundando como é que o ouro não tem essa garantia de ser uma proteção, que é o que muita gente propaga por aí vendendo o ouro dessa forma. E aí um outro ponto que chama a atenção de algumas pessoas é que, segundo os economistas, tanto o ouro quanto o dólar, eles têm uma tendência de valorização no longo prazo. O ouro por ser um metal escasso e o dólar por ser uma moeda bem mais forte que o real. Então, se essas teses de investimento te agradam, o Gold 11 pode ser uma boa opção para você. Mas eu continuo ainda com pouco interesse nesse ETF, tá? Por 2 motivos. O primeiro ponto é que o ouro não é um ativo gerador de caixa como as ações. Quando você investe em empresas, você está investindo em pessoas, em negócios. É como se uma empresa fosse um organismo vivo, tá? Que vai crescendo, crescendo e vai acabar te dando lucro, tá? Gerando um benefício, porque ela vai distribuir dividendos e você também ganha na valorização. Lembrando que o preço da ação ela segue os resultados da empresa. Então, se você investe em empresas que têm resultados crescentes, no longo prazo o seu preço vai subir, você vai ganhar com isso. Já quando você investe em ouro, se você pegar uma barra de ouro e colocar numa gaveta, e daqui a 30 anos você abrir essa gaveta, vai estar a mesma barra de ouro lá, tá? Ela não se multiplicou, ela não cresceu. O que aconteceu é que o preço do ouro ele variou conforme a expectativa do mercado. E aí tudo bem, no longo prazo o ouro vai se valorizar porque ele é um metal escasso, e aí se você olhar no passado, em alguns momentos de estresse no mercado, algumas crises, ele se valorizou muito rápido. Mas eu sempre gosto de olhar para o gráfico mais importante do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. E a gente pode ver nesse gráfico que as ações elas ganham de lavada, dando 6,6% de rentabilidade acima da inflação, enquanto o ouro deu 0,7%, tá? Perdendo até para a renda fixa. Então, para mim, investir no ouro e nesse ETF Gold 11 não faz tanto sentido, não me agrada tanto, mas é a minha opinião. Me diz você aqui nos comentários o que você acha, se você investiria ou não. E aí, sobre o China 11, tem algumas pessoas que dizem que a economia chinesa vai valorizar, vai superar a dos Estados Unidos nos próximos anos, então faria sentido ter um pouco de investimentos em empresas chinesas, tá? Mas eu não gosto muito desse tipo de tese porque é muita futurologia para mim, tá? O futuro a Deus pertence. Mas pode ser interessante sim você investir, ter uma parte da carteira em empresas chinesas, porque no final são empresas, tá? E o coletivo de empresas vai sempre se valorizar no longo prazo, porque afinal é o capitalismo. Mas aí tem 3 pontos no índice MSCI China, e aí lembrando, o China 11 compra cotas do MCHI, que replica o índice MSCI China, e aí tem 3 pontos desse índice que me desagradam um pouco. Primeiro que ele é um índice que ele dá o peso para cada ação, para cada empresa, de acordo com o valor de mercado da empresa, ou seja, as empresas com maior valor de mercado, as maiores empresas, tendem a ter maior peso no índice. E aí, estatisticamente, já está comprovado que as empresas menores, as small caps, elas tendem a ter uma rentabilidade maior no longo prazo do que as large caps, as empresas maiores, tá? Isso já é comprovado. E além disso, o valor de mercado ele é composto pelo número de ações da empresa vezes o preço da ação no mercado. Então, quando o preço da ação aumenta, o valor de mercado dela também aumenta, o que vai fazer com que o China 11 compre mais dessa ação, ou seja, ele aumente o peso dela no índice. E aí o que ele vai fazer é comprar mais das ações mais caras, tá? Que aumentaram de preço,
quando o que a gente quer mesmo é comprar mais das ações mais baratas. E aí, no longo prazo, essa estratégia não é vencedora. E o segundo ponto é que o índice MSCI China ele é altamente concentrado em empresas de tecnologia que representam até 47% do peso nesse índice, tá? E essas empresas de tecnologia, elas têm muita expectativa em cima delas, tá? Elas têm muito potencial de crescimento, mas quando elas falham, quando elas não cumprem essas expectativas, elas tendem a cair muito, o que faz com que esse índice, esse ETF China 11, já acaba sendo um pouco mais arriscado, tá? Esse risco dessa queda mais brusca. E o terceiro ponto é que esse índice ele também tem uma concentração muito alta em empresas individuais. Só para você ter uma ideia, as 10 maiores posições representam 47% do índice, tá? Isso é muito no índice que tem 714 empresas. Eu particularmente prefiro índices, ETFs, que têm uma distribuição mais igualitária, que dão, por exemplo, o mesmo peso para cada empresa. Eu acho que assim você consegue ter uma diversificação melhor. E aí você deve estar se perguntando se eu investiria ou não no China 11. Entre ele e o Gold 11, eu investiria sim no China 11, tá? Entre esses dois, porque eu prefiro investir em empresas, tá? Que vão crescer, que são organismos vivos, do que em ouro. Mas no momento não, eu não tenho intenção de investir no China 11, não tenho em carteira, mas de repente se houvesse uma outra grande crise, tá? Se a bolsa global caísse, se o China 11 caísse muito, eu colocaria um pouco do meu dinheiro nele para ter uma maior diversificação, tá? Lembrando que essa é a minha visão, minha opinião pessoal, não é recomendação, tá? Não estou falando que é uma opção ruim, ele pode se encaixar, tanto o Gold 11 quanto o China 11 pode se encaixar na carteira de várias pessoas, tá? E aí me diz você se você investiria ou não nesses dois ETFs, qual você prefere, se você teria os dois. E aí dá o like no vídeo, se inscreve, tá? Acompanha a gente. Se você chegou até o final, quer dizer que esse vídeo teve algum valor para você. E aí o like, o compartilhamento, se inscrever é um agradecimento pra gente. E a gente também é muito grato a você por isso, tá? Então deixa aqui nos comentários a sua opção. Abraço, até o próximo vídeo e bons investimentos. Valeu!